Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Pessoal, voltei depois do sucesso do vídeo do Boeuf Bourguignon. Eu voltei para ensinar para vocês a receita da famosa sopa de cebola. Provavelmente, se você já foi em algum restaurante em Paris ou na França, você viu no cardápio a famosa sopa de cebola. E nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a sopa de cebola e todos os ingredientes que ela leva. Vamos agora à apresentação dos ingredientes, tá bom? Primeiro, olha, vocês estão vendo essa panela aqui com legumes já cortados. Isso daqui vai ser para a gente fazer o caldo de legumes, que a gente vai colocar também na sopa de cebola, tá bom? Eu cortei aqui um alho poró, um pimentão, 3 cenouras, uma cabeça de cebola, 2 dentes de alho. Isso daqui vai ser para a gente fazer o caldo de legumes que a gente vai colocar mais para frente na sopa de cebola, tá bom? Isso daqui é opcional. Eu recomendo porque para ficar mais saboroso, para ficar mais saborosa a sopa. Mas se você não tiver paciência ou então não tiver todos esses ingredientes em casa, você pode fazer com caldo de legumes mesmo, aqueles cubinhos que já vem pronto, e também fica muito bom. Mas esse daqui é o ideal, tá bom? Então isso daqui vai ser para a gente fazer o caldo de legumes. A gente vai deixar isso daqui fervendo em torno de 30 a 40 minutos em fogo alto, para o gosto dos legumes sair na água, tá bom? 150 ml de vinho branco, 2 dentes de alho, 40 gramas de manteiga, 200 gramas de queijo ralado. O queijo aqui não está ralado, mas eu vou ralar. 2 cebolas grandes, tá bom? E o famoso pão francês. Muita gente está perguntando onde que vai esse pão. Fiquem aí que vocês vão ver onde vai esse pão. É bem interessante como é feita a forma de preparar, tá bom? Eu vou preparar nesses 2 recipientes aqui, olha, que eles são mais fundos. Os restaurantes normalmente também ou são servidos em, que a gente fala aqui, boule, que é como se fosse uma espécie de uma bola, né? Uma tigela, acho que a gente pode dizer assim. Ou na própria panelinha, que muitas vezes é feita de ferro fundido. Tem várias formas de apresentação. Mas o que é importante dizer sobre isso daqui, que você precisa escolher um recipiente que ele possa ser levado ao forno, tá bom? Porque a sopa de cebola leva queijo gratinado no forno. Então esse recipiente você precisa ter 100% de certeza que ele pode ir no forno, tá bom? Senão vai dar problema. Então vamos começar? Estão preparados? Já anotaram os ingredientes que vão nessa receita? Então vamos começar, olha. Vou colocar para ferver o caldo de legumes durante 30 minutos. Bom, vamos começar agora cortando primeiramente as cebolas, tá bom? Deixa eu descascar. Eu vou fazer por enquanto só 2 porções, mas isso daí depende um pouco para quantas pessoas vocês vão fazer. Normalmente esse prato ele é mais como entrada, mas como ele leva pão, muita gente já se sente satisfeito comendo só a sopa de cebola. Mas aqui na França ele é mais uma entrada, tá bom? Vou tirar um pouco aqui. Então vamos cortar as cebolas agora. As cebolas é importante você cortar o mais fino possível, tá bom? O mais fino possível. Bom, depois de cortar as 2 cebolas,
tá bom? Agora é a hora de chorar. Agora a gente vai continuar. Vou continuar aqui com o alho. O alho, na verdade, a gente vai usar só mais para frente. Depois vocês vão ver aonde que a gente vai usar o alho. Não vai ser na sopa em si, tá bom? Vai ser no pão. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês. E o alho também dá um toque muito especial. A gente também vai usar sal a gosto e pimenta a gosto, tá bom? Um pouco de azeite de oliva. Vamos deixar o alho aqui junto com a manteiga. E agora vamos passar para o queijo. Vamos ralar o queijo agora. Bom, então o caldo de legumes ainda continua ali, tá bom? Fervendo, fogo alto. Ele ainda não está pronto. E agora a gente vai começar a preparação do pão. A primeira etapa da preparação do pão. Agora a gente vai usar o alho. Então a gente pega as fatias de pão, pega o alho, passa no pão todinho para dar um gosto no pão. Aquele gostinho de alho. Inclusive vou cortar esse dente aqui. Para ficar com bastante gosto de alho mesmo. Coloca um pouco de azeite. Vou passar em tudo primeiro, que eu acho que fica mais fácil. Depois eu só passo o azeite. Coloco o azeite. E a gente vai levar esse pão no forno por mais ou menos 10 minutos. Tá bom? Isso vai depender do forno de vocês. Mais ou menos 10 minutos. Fogo médio, mais ou menos 150 graus. Tá bom? Até que fique uma torrada. Você vai fazer uma torrada de pão. Então, inclusive, se o pão for do dia anterior e tiver duro, é até melhor. É até melhor, porque isso depois vocês vão ver no processo e não vai ficar pão francês quebra-dente não, tá bom? Deixa eu continuar passando aqui. Esse não tá muito duro não, mas dá para ver que tá soltando bastante o gosto do alho no pão. Eu já deixei o fogo pré-aquecido, o forno pré-aquecido, 5 minutinhos. E a quantidade de pão vai depender de você também. Então, o que a gente faz normalmente? A gente depende da quantidade da base da sopa de cebola você coloca. Vai depender também da quantidade de pão. Tem gente que gosta de muito pão, tem gente que gosta de menos pão. Tem gente que gosta de muito queijo. Então, se você é aquela pessoa que gosta de muito queijo, então você coloca mais queijo. Eu vou usar em média 200 gramas de queijo. O queijo que a gente vai usar se chama Emmental, tá bom? É um queijo bem comum aqui na França, bastante usado. Olha, tá vendo? Se o pão tiver um pouco mais duro, ele é até melhor porque é como se fosse ralar mesmo o dente de alho no pão. Escolher até um pão máximo bem duro mesmo, para ficar até melhor. Pronto, a primeira etapa com o alho já está feita. Agora vamos colocar um pouco de azeite em todas as fatias de pão.
Colocar no forno durante 10 minutinhos. Bom, pessoal, vamos começar agora a preparação do prato. Deixa eu abaixar um pouquinho, inclusive, aqui o fogo do caldo de legumes. Olha, enquanto a gente vai começar a preparação da cebola, o caldo de legume está aqui ainda. Meia horinha, já está quase bom. E o pão também está pronto, já está esfriando. Na verdade, foi bem menos, como o fogo estava um pouco alto. Eu deixei 5 minutinhos, o pão já está pronto, tá bom? Então vamos começar agora a caramelizar a cebola. Bom, vamos começar a caramelizar a cebola. Primeiro eu vou colocar mais ou menos 2 colheres de azeite de oliva, 40 gramas de manteiga, sal a gosto e se partir. É importante nessa hora aqui da manteiga você não deixar o fogo muito alto, justamente para não queimar a manteiga, tá bom? Então pode deixar ela o fogo mais baixo mesmo, enquanto a manteiga vai derretendo. Depois que a manteiga estiver derretida, você vem com a cebola e começa o processo de caramelização da cebola. A manteiga já derretida, você pega agora a cebola e coloca junto com a manteiga. A partir de agora você pode aumentar um pouco o fogo, justamente para esse processo ser um pouco mais rápido. Logo em seguida, depois que estiver mais ou menos caramelizado, aí é o processo que você coloca o vinho branco. Bom, então o vinho que eu usei foi esse daqui, ó. Um vinho branco seco. Ele é de 2023. O nome dele é Vieux Carillon. Tá bom? Produto francês, 12%. Mais ou menos 150 ml de vinho. É o equivalente mais ou menos a uma taça. Bom, mas obviamente se você não tiver o vinho francês, você pode usar um outro vinho branco que o prato vai ficar muito bom do mesmo jeito. Mas como a gente está aqui na França e o vinho é tão acessível, a gente usa o vinho francês. É bem mais fácil. Bom, agora vamos colocar o vinho. As cebolas já estão levemente caramelizadas. Vamos colocar o vinho. Bom, agora vamos deixar o álcool do vinho evaporar bastante, né? 100% na verdade. Depois desse processo que vai entrar o caldo de legumes, que já está pronto aqui do lado. Bom, pessoal, agora as cebolas já estão bem caramelizadas, já estão caramelizadas. Então a gente agora que a gente vai usar o caldo de legumes. Tá vendo? Olha como é que tá bonito esse caldo de legumes. Só que nesse prato a gente vai usar só a água do caldo mesmo. E tá, tem todos os sabores de todos esses legumes na água, então a gente vai transportar uma boa quantidade dessa água desse legume aqui, desse caldo de legumes. E os legumes depois você pode usar para uma outra finalidade, para um outro prato, tá bom? A gente provavelmente vai fazer também uma sopa com esses legumes aqui. Só que não vai ser uma sopa de cebola.
Então, depois que o álcool do vinho evapora, você vem aqui, pega somente a água do caldo de legumes. Bom, agora depois de mais ou menos 20 minutos, a cebola terminando de cozinhar, o caldo terminando de encorpar na cebola com o vinho, a gente agora vai fazer a montagem dos pratos antes de ir para o forno, tá bom? Fiquem aí comigo. Bom, pessoal, agora chegamos na montagem do prato. Enquanto isso, eu deixei o forno já pré-aquecendo durante uns 5 minutinhos a 180 graus, tá bom? E agora a gente vai fazer a montagem. A gente vai, como eu disse, a gente vai usar esses recipientes aqui, que podem ir ao forno, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, a gente vai colocar esse alho aqui. Eu vou voltar com ele, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com esse alho. Então primeiro a gente pega a cebola, coloca no... Como que é o nome disso no Brasil, gente? Se alguém souber, eu sempre esqueço. Aqui a gente chama uma pequena bola, mas não é. É mais ou menos o formato de uma bola, mas com essa abertura em cima. A gente coloca quase até em cima mesmo. Coloca bastante esse caldo aqui. Então agora chegou a hora do pão. O alho voltou. Agora o pão está bem mais crocante. Então é um ótimo momento para você passar um pouco mais o alho. Olha que bacana. Eu gosto bastante do gosto de alho, então você faz uma camada de pão nele todinho. Olha, sobrou um pouco de pão, não tem problema. A hora que a sopa estiver pronta e você estiver comendo a sopa, você pode comer o resto das torradas com a sopa, que fica muito bom também. Vamos guardar o resto das torradas com o alho. Bom, agora vamos ralar o queijo. Vou ralar bastante queijo, é um prato que leva muito queijo, uma boa camada de queijo em cima, como eu disse, para isolar a sopa com o pão no fundo da vasilha. Bom, e a gente está aqui na Normandia agora. Esse cenário aqui é na nossa casa aqui na Normandia. E se você quiser conhecer a casa, conhecer a região e quem sabe até preparar um prato desse com a gente, entre em contato, tá bom? Você pode ficar hospedado aqui na casa, fazer vários passeios, não só na Normandia, mas como em Paris também, na região de Paris, na região da Bretanha. Então você entra em contato com a gente que a gente faz um roteiro bem especial para vocês. Esse passeio inclui transporte privativo, inclui hospedagem, inclui café da manhã. Então entre em contato com a gente que a gente prepara uma coisa bem bacana para vocês, tá bom? Bom, terminei de ralar. Agora, olha o tanto de queijo. Agora vamos colocar uma boa quantidade de queijo aqui em cima, olha, até formar como é que se fala? Quase virar uma bola. Aí sim, virou praticamente uma bola. Vou colocar aqui, tá bem limpinho aqui nessa tábua.
Então não tem problema cair aqui, que a gente coloca aqui de volta. Bom, agora com o forno pré-aquecido, a gente vai colocar no forno durante 20 minutos. Ou um pouco mais ou um pouco menos, vai ser mesmo... como é que fala? Vai depender mais ou menos da temperatura que vai estar o seu forno. Eu deixei a 180 graus. Então a gente vai ficar observando quanto tempo vai ficar, tá bom? Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Fiquem aí comigo. Bom, pessoal, finalizamos a nossa sopa de cebola. Depois de 30 minutinhos no forno, ela já está pronta. Olha como é que tá bonita. O queijo está bem dourado. Tá muito, muito bonito. Além disso, a gente tem o pão que não pode faltar na mesa do francês e um vinho também. E olha, como vocês podem ver, a gente tem alguns objetos no cenário agora, diferentes do último vídeo. Que é o meu avental escrito Normandia, porque a gente está na Normandia. E o sino, que a partir de agora, no final de todo o prato, eu ou o Leandro vamos experimentar o prato. E se ficou bom, a gente vai tocar o sino. Vamos experimentar esse prato para ver como é que ficou? Então vamos lá, vamos experimentar? Bom, com uma colher. Será qual que eu vou escolher? Qual que tem mais? Tá igual. Olha que o cheiro, quando você começa a quebrar a crosta do queijo, vem um cheiro muito, muito bom. Espera aí que tá bem quente, a gente acabou de tirar do forno, então tem que tomar cuidado para não queimar a boca. Nossa, deixa eu chegar mais perto de mim. Calma. Isto. Nossa, o cheiro é muito bom, gente. O cheiro é muito bom. Será que tá muito quente? Vamos ver. Não. Tá quente não. Muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Nossa, ficou ótimo, ótimo, ótimo. Vamos mais um pouquinho aqui. E o francês faz muito isso, ó. Pega o pão, molha um pouco do lado e come. Muito bom também com pão. Nossa, fica um molho muito, muito bom embaixo da cebola. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário aí e até o próximo vídeo. Fui!